que são os princípios básicos que todo advogado precisa saber sobre a compra e venda. E a compra e venda é o instituto do direito imobiliário mais comum, né? Sempre que a gente pensa em direito imobiliário, a gente pensa em compra e venda, depois que a gente vai pensando nas ramificações e diversos outros atos existentes. E apesar de parecer algo bem simples, não necessariamente vai ser tão tranquilo assim se tu não souber alguns princípios básicos dessa situação, tá bem? E a compra e venda ela é uma forma super fácil de tu adentrar no meio extrajudicial. Lá no início da aula eu falei sobre isso e é justamente um tema de extrema importância. Por quê? Porque a compra e venda, ela te leva a diversificar toda a tua possibilidade de atendimento no extrajudicial. Mais do que isso, tu te aprofunda em temas não só da compra e venda, que te levam a outro patamar de conhecimento jurídico e que te levarão aí ao ganho de mais honorários em função desse conhecimento que você tem. E aí eu tenho certeza que você vai estar aí falando assim, ah, tudo bem, Patrícia, a compra e venda é sensacional, mas a compra e venda não precisa de advogado. Pois é, não precisa, mas eu quero te mostrar aqui entre 10 passos que eu vou mostrar, 10 princípios aqui, que você vai entender que é sim importante ter um advogado. Outro ponto que você pode estar aí pensando, o corretor de imóvel, ele faz todo esse serviço e muitas vezes ele nem quer o acompanhamento de advogado. E aí eu vou te dizer um negócio, entendendo que tem corretores que são exceção, mas corretor de imóvel, ele não é formado em direito. Corretor de imóvel, ele não está preocupado na situação concreta de uma das partes. Ele está preocupado em fazer o negócio. É claro que o corretor ele tem preocupação legal porque ele responde por isso, mas o importante aqui é saber também que o corretor ele não está ali para auxiliar uma das partes, mas ambas, e para vender. Ele tem um interesse por trás. O seu interesse como advogado é trazer segurança jurídica para o seu cliente. Então é muito diferente. Ainda que o corretor de imóvel faça o serviço, também cabe a nós, advogados, mostrarmos a importância de que se tenha um advogado constituído para uma situação concreta. E aí, um outro ponto que muitas vezes é questionado aqui é de que os clientes eles têm urgência e eles não têm tempo para que você faça uma análise adequada. E aqui eu quero dizer para você o seguinte, sim, quando a gente trabalha com compra e venda, a gente necessita ter agilidade. A gente tem que ser rápido. Por quê? Porque você vai na prefeitura, emite a guia de TBI, contrato está sendo assinado, a escritura já está sendo verificada, logo você tem ali um passo a passo que você tem que ser rápido, ágil para fazer. Só que você, advogado, tem condições, sim, de ser ágil. Você tem que ter uma estrutura para poder fazer isso. É exatamente isso que eu quero te mostrar aqui. E, gente, pega o aviãozinho e manda aí para os colegas, ok? Vamos mandar essa aula aqui, porque essa aula está importantíssima para você saber esses princípios básicos da compra e venda, tá certo? E eu quero começar por algo que é absurdamente óbvio, mas precisa ser dito, porque o óbvio também precisa ser dito. O contrato de compra e venda, ele é bilateral. Oi, Patrícia, é óbvio que tem vendedor e comprador. Será que é mesmo? Você já parou para pensar, por exemplo, que quando você vai para uma imobiliária e a imobiliária te manda um contrato de compra e venda, usualmente ela está beneficiando o vendedor? E quando eu digo usualmente, porque em regra é isso que acontece. Por quê? Porque foi o vendedor que deixou o imóvel ali para vender. Mais do que isso, eles estão preocupados no pagamento. Eles não estão preocupados em outras searas e outras discussões. E isso é importante porque muitas vezes, se você é advogado de imobiliária, coloque-se no lugar do comprador e do vendedor. E o que eu mais escuto, e eu escutava muito isso no cartório também, é o seguinte: nossa, esse cliente ele é muito chato. Aí vem o corretor, né, e começa a encaminhar e fala, o cliente é muito chato. Nossa, ele é muito cri-cri. E aí você vai olhar, ele só pediu as certidões, assim, gerais de
negativas do vendedor. Isso não é ser chato, isso é ser diligente. Num Brasil em que não existe segurança jurídica, trazer segurança jurídica de forma preventiva é essencial, mas para o corretor isso é ser chato. Por quê? Porque está atrasando a venda do negócio. Cada um tem a sua função dentro dessa compra e venda, e a sua como advogado é justamente fazer frear um pouco essa agilidade, porque nós não vamos tirar o pai da forca. Ninguém aqui está correndo para fazer, eu vou perder o negócio. Tá, você até pode estar perdendo o negócio se está demorando muito tempo. Mas se já está ali acordado entre A e B, só falta resolver alguns pontos principais. E, gente, eu falo isso por experiência pessoal. Eu tive aqui a aquisição desse imóvel e eu levei 2 meses para fechar negócio. Ué, não estava assim para vender? Não tinha urgência? Como é que eu consegui levar 2 meses negociando? Porque nem sempre essa urgência é do vendedor ou do comprador. Muitas vezes a urgência é da imobiliária, que tem meta a cumprir, que tem, né, a intenção do próprio corretor de receber seus honorários. E tá tudo bem, contanto que você, advogado, saiba entender isso, mas saiba prevalecer o seu cliente. E aí é que vem a questão da bilateralidade. Quando a gente fala em bilateralidade, a imobiliária não está preocupada em fazer, tá bem? Então, você, advogado, é que tem que entender isso. E nessa bilateralidade, você, advogado, é unilateral, porque você está defendendo ou vendedor ou comprador. E aqui a gente tem que saber para quem que a gente está atuando. Tá certo? Então é importante a gente ter isso em mente, porque ainda que o contrato seja bilateral, cada um vai brigar pelas oportunidades do seu lado. O vendedor pela forma de pagamento, pelos juros, pelo atraso, o comprador pelas negativas, pela posse, pela informação de algum problema de vazamento, pela questão de IPTU, condomínio, e assim a gente vai verificando aqui as questões que nós temos. Pois bem, dito tudo isso, sabendo que o contrato é bilateral, o primeiro ponto que a gente tem que entender também é que deve haver um preço claro. Gente, isso é algo óbvio. Essas duas questões que eu estou trazendo aqui são os pontos que estão previstos no Código Civil para que seja uma compra e venda, tá? E esse preço claro, ele tem que ser claro por quê? Porque às vezes a gente monta umas cláusulas de pagamento ou cláusulas de valor que não fica claro. É claro que eu tenho aqui a possibilidade de impor o pagamento, por exemplo, numa venda futura e incerta. E o famoso caso no Brasil, afinal estamos num país agricultor, é as sacas do arroz, do trigo, do feijão, enfim, é a saca do negócio que está acontecendo. Isso pode acontecer? Pode, mas aí é que esse preço claro gera um problema. E nesses casos em que o pagamento se dá com sacas da produção, acaba tendo problema quando não se prevê um mínimo e um máximo. Não se prevê a sazonalidade, não se prevê a força maior ou o caso fortuito. E vamos lá, galera. Quanto que vocês acham que foi parar a saca do arroz em meio à pandemia? Quanto que vocês acham que vai parar, por exemplo, a saca do trigo sem chuva? Porque aqui no Rio Grande do Sul não está chovendo, não sei se vocês sabem. Aonde que vai parar a saca de arroz? Aonde que vai parar a saca do trigo? Não vai, porque não tem, entende? Então é importante, mesmo que eu defina em sacas, que eu possa ter um mínimo e um máximo a partir das situações e que eu possa medir essa situação. E a gente adentra aqui no terceiro ponto, que é a forma de pagamento. Porque a forma de pagamento, ainda que o preço não seja um preço objetivo, ou seja, 50 mil reais, mas 50 sacas de arroz, eu ainda assim, na forma de pagamento, eu vou definir. Quais são os critérios para definir o que é uma força maior? Quais são os critérios para definir quando que vai se pagar o mínimo ou quando que vai se pagar o máximo? Porque quando a gente fala que tem um valor mínimo para saca, também tem que ter um valor máximo para saca. Então a gente precisa compreender isso. Mas o que vai instituir esse valor mínimo ou esse valor máximo? Essa forma de pagamento, gente, muitas vezes ela não é clara. E eu digo isso porque eu fiz muita cláusula de pagamento. E aí, o que não fica claro
traz dúvida e gera um desconforto e discussão judicial. Por quê? Porque se eu entendo que não está claro, eu vou lá para o judiciário discutir a cláusula. E quando a gente coloca um terceiro, que não somos nós mesmos a pensar, acontece justamente o problema de que pode o juiz entender algo que não será benéfico nem para vendedor nem para comprador. E aí é aquela questão de, será que vale a pena levar para o judiciário? Não é melhor trazer aqui para o extrajudicial e a gente tentar fazer um acordo? Tudo isso vem na situação da forma de pagamento. Porque a forma de pagamento estando explicitada, objetiva, você não vai ter problema posterior. E aí é comum a gente ver cláusulas de pagamento de 3, 4 folhas. Não, calma, gente. A objetividade ou a clareza, ela não está na quantidade de páginas, ela está em dizer aquilo que precisa ser dito. E aí é que começa muitos ICs, né? Então a gente tem aí muitos advogados que acabam colocando muitas informações, gerando ainda mais dúvida, porque uma forma de pagamento contradiz a outra e não coloca ali uma ordem de prevalência e importância entre essas formas de pagamento. Então, a forma de pagamento ela tem que ser pensada. E é comum a gente não querer pensar. Lembra que ontem, na aula de regime de bens, eu estava falando sobre não querer se discutir com um companheiro, namorado, noivo, sobre o regime de bens? Aqui é a mesma coisa. Parece que quando a gente está negociando, a gente se sente mal. A gente acha que aquilo não é possível. Nossa, eu estou me sentindo mal por estar fazendo essa negociação, por estar tentando trazer uma cláusula A, parece que eu sou o vilão. Eu não sei se vocês sentem isso. Eu, Patrícia, sinto, tá? Então, falo por experiência pessoal. Mas tem muita gente que não gosta de fazer aí uma contraproposta e uma forma de conversa entre as partes, porque acha que isso vai atrapalhar. E muitas vezes o corretor fala isso. Peguei um caso de uma colega em que a colega estava assessorando o comprador e o corretor de imóvel era conhecido, aqueles amigos de colégio que você conhece há um tempo. E aí, a advogada se sentiu à vontade para fazer algumas ponderações e questionamentos, porque ela se sentiu mais à vontade. Ou seja, cara, tô numa pessoa que eu conheço, ela vai compreender o que eu tô falando. E ela impôs algumas questões de juros e forma de pagamento e algumas cláusulas que não estavam de acordo com o que o comprador queria. E o corretor de imóvel, conhecido dela, fala assim: nossa, fulana, você tá chata pra caramba, hein? Não vamos falar o palavrão aqui. Pelo amor de Deus, isso aqui é uma compra e venda simples. Ah, larguei de mão, não quero mais nem fazer essa corretagem aqui, porque isso aqui é um estresse. Olha que loucura! O advogado estava ali querendo resolver algumas questões de cláusula, inclusive sugerindo cláusulas, e o corretor de imóvel coloca um empecilho. Por quê? Porque o corretor ele não tem a tratativa que você, advogado, tem de conhecer as leis. Ainda que ele esteja acostumado com os contratos de compra e venda, o que ele está acostumado é o contrato padrão. E aí, quando você aparece com cláusulas que não tem problema nenhum, você acaba se sentindo mal. Essa conhecida falou: nossa, eu me senti assim, o bandido da situação, pedindo para colocar cláusulas que meu cliente queria. Então, é importante a gente compreender que nós temos que saber inserir essas cláusulas para o nosso cliente e nós temos que saber trazer essa importância. E isso tem que ser algo cada vez mais trabalhado entre os advogados, os corretores, as imobiliárias. Por quê? Porque isso é importante. Hoje não existe mais o feijão com arroz, como eu falava lá dentro do cartório, quando eu trabalhava. Essa aqui é uma compra e venda feijão com arroz, ou seja, tinha nada para mudar. Tu gerava no sistema e estava pronto. Hoje isso não existe mais. Cada caso é um caso. A gente cresceu em número de pessoas e as complexidades aumentaram. Então, não dá mais para usar uma minuta padrão. Não dá mais para a gente querer fazer A ou B e, poxa, lá vem fulana a querer colocar uma cláusula de PTU na escritura ou numa promessa de compra e venda. Mas que inferno! Não, gente, é assim mesmo. Estava falando, inclusive, num grupo esses dias e um colega que é tabelião falou assim: eu sou da época em que se usava só carimbo, sou da época raiz, a gente começou a brincar, né, que era raiz fazer isso, e daí veio toda uma questão de, hoje em dia tudo é um saco. Eu falei, não é que é um saco,
é que mudou a forma. Hoje todo mundo não conhece a outra pessoa. Existe um grau de insegurança muito maior do que tinha há 20 anos atrás. E esse grau de insegurança também tem que refletir nas cláusulas que vão garantir essa situação. Então é importante a gente saber disso. E aí eu vou adentrar aqui no nosso quarto ponto. Se houver prazo de pagamento, seja claro. Eu já dei uma aula aqui falando sobre cláusula pró-soluto, pró-solvendo, a cláusula... Esqueci o nome da cláusula. O pacto comissório e a cláusula resolutiva. Eu fiz aqui umas diferenças sobre essas questões, ainda tem alienação fiduciária, então a gente tem várias questões aí que são importantes para a gente entender. Mas, quando eu falo nessa diferença de cláusulas, alguns advogados me olham e dizem assim, mas é tudo a mesma coisa. Não, não é. Não é tudo a mesma coisa. E aqui no momento do prazo de pagamento é que você, advogado, é que tem que saber qual é o tipo de cláusula que é melhor para o teu cliente. É a cláusula pró-soluto? É a cláusula pró-solvendo? Pacto comissório não existe mais, tá bem? Ele é lá do Código Civil de 16, ele foi substituído pela cláusula resolutiva. É cláusula resolutiva? Pera lá. 474 e 475 do Código Civil regram a existência da cláusula. Aí é muito comum a gente ver nos contratos de compra e venda, este contrato se regerá pelo artigo 474 e 475 do Código Civil, ou seja, pela cláusula resolutiva. Ótimo. E onde é que está a forma, a deliberação do que é uma resolução do contrato? Não tem, não fizemos, não precisa. Como assim não precisa? Não. Aí a pessoa para de pagar. O que o estrupício do advogado que fez a cláusula vai ter que fazer? Judicializar para discutir regramentos legais e a praxe jurídica, porque não inseriu a cláusula completa. Ficou com preguiça, copiou e colou do Google, pegou modelo de contrato e só copiou e colou. Gente, é por isso que eu sou 100% contra modelo. Aliás, esse é um ponto que lá dentro da formação eu pego muito em cima. A gente não pode se basear em modelo. O modelo ele está lá para simplificar o que pode ser simplificado, mas toda cláusula do contrato ou da escritura pública tem que ser analisada para o caso concreto. Não existe nenhum contrato que é copia e cola. Lembra do feijão com arroz que eu falei lá da década de 90? Não existe mais isso. Todo contrato vai ter alguma particularidade. E é importante a gente entender isso, porque entendido isso, a gente para de querer ganhar dinheiro na quantidade, porque o que vai importar é a qualidade do atendimento. E é aí que você fatura mais honorários, é aí que você demonstra o teu conhecimento. Pois bem, pegou aí a questão da cláusula resolutiva, então a gente vai definir quantas parcelas. É uma parcela em atraso já dá resolução? É duas parcelas? Ou é duas que não sejam seguidas? Porque às vezes a pessoa paga uma parcela, mas deixou uma para trás. E aí atrasa a terceira. Então, tem aí no meio do caminho uma parcela paga. Está definido se são parcelas consecutivas ou não? Porque isso faz diferença. Aquele que é um devedor contumaz, ele atrasa uma parcela, paga a próxima, atrasa a outra, paga a próxima, porque daí o que acontece? Na tua cláusula está dizendo única e exclusivamente que são duas parcelas consecutivas. Bom, ferrou. Você nunca vai poder resolver o contrato e o cara está devendo metade do contrato. Você compreende que você tem que entender o que você está fazendo? Aí você definiu que vai ser uma parcela em atraso somente eu já posso fazer a resolução, ou seja, pouco importa se tem mais de uma ou não e quantas são. Se tem uma em atraso, eu posso fazer. Qual é a resolução do contrato? Se resolver o contrato, se devolve dinheiro, vai ter multa, não vai? O que eu faço? Gente, isso é algo tão óbvio, mas tão óbvio, que 80% dos contratos que eu já vi não tem. Mas é algo óbvio. E aí tu olha e fala, mas é óbvio. E aí eu quero que você pare e pense, você já fez um contrato de compra e venda? Se você já fez, você analisou esse tipo de situação? Porque às vezes a gente está tão na correria para fazer outras coisas. Vamos voltar lá ao que eu falei no início da aula. Ah, mas o meu cliente tem urgência. E aí a gente está correndo para fazer outras coisas e esquece da parte mais importante. A gente deixa ela para o fim, muitas vezes, e não olha ela. Então é importante a gente saber que se tem prazo de pagamento, se tem tudo isso, seja claro e específico na hora de fazer essa cláusula. Não deixe para o judiciário resolver por você.
resolva você mesmo. Especialmente porque nós já temos decisão do STJ prevendo a resolução contratual pelo extrajudicial. Ou seja, eu posso resolver pelo extrajudicial a resolução contratual prevista já com jurisprudência do STJ. Patrícia, mas se o cara é devedor, ele não vai querer resolver isso no extra. Tu não sabe. Porque tu não sabe se quando tu mostrar a conta para ele e disser assim, cara, se tu me devolver o imóvel, eu vou te devolver ainda 50 mil pelo que a gente tem acordado. E a gente resolve isso aqui agora. Você não acha que está muito melhor do que eu te executar, você perder o imóvel e ainda gastar com advogado? Porque o processo judicial vai ter custos? E aí você mostra para ele o benefício. Isso é função do advogado. Não é função do cliente. Mas o advogado tem que querer fazer isso no extrajudicial e pesar na mão daquele cliente se é importante fazer no extra. Só que se você não tiver cláusulas bem específicas e claras, você não consegue fazer essa execução no extrajudicial, tá certo? Seguindo adiante, eu botei aqui, né, cláusulas objetivas e claras. Por quê, gente? Esse quinto ponto é importante, porque é muito comum no contrato particular, especialmente, a gente ir e voltar nas cláusulas. E aí a gente acaba indo para uma cláusula, a gente fala sobre o valor do pagamento, daí a gente volta para a forma de pagamento, daí a gente prevê essa forma de pagamento, daí lá no final a gente volta de novo para o pagamento. Então, assim, a gente tem que ser objetivo nos nossos documentos. Vamos pensar o seguinte, não tem lá a regra do CNJ para ser 10 folhas de petição? Vamos criar aqui uma ideia de contrato 10, né? Menos de 5 folhas, contrato 5, então, menos de 5 folhas para um contrato. Ah, Patrícia, mas vai ficar muito pequeno. Sim, gente, mas eu tô falando o seguinte, quanto menos é mais, e quanto mais cláusulas eu vou inserindo, uma vai contradizer a outra, e quando eu chegar no momento de discutir, eu vou ter em mãos uma possível discussão judicial que eu não precisaria ter. Por quê? Porque eu acabei fazendo cláusulas que são colidentes entre si e que eu vou ter que definir qual delas vai ser a melhor. Quem é que vai definir? Se vendedor e comprador têm pensamentos diferentes, vai ter que decidir o juiz. Então é importante a gente entender que as cláusulas, elas devem sim ser objetivas e claras, ok? Seguindo adiante, a gente tem que pensar aqui na repetição, que é justamente o que eu falei, não repita as coisas que você já falou lá na cláusula primeira. Não volte a falar sobre IPTU se você já definiu. Tenha uma cláusula para cada ponto e encerre a situação ali naquele ponto. Não volte a falar sobre isso, tá bem? E aqui, nesse momento, você, advogado, tem que pensar nos piores cenários possíveis. Como eu sempre digo, a gente, como advogado, tem que ser a pessoa mais pessimista do mundo, ou seja, pensar os piores cenários, inadimplemento, a questão da posse, vamos falar aí sobre a situação do próprio comprador ou vendedor, se tem algum tipo já é devedor contumaz, né, como a gente fala, porque a partir disso eu vou criando mais robustez no contrato. E aí sim, sendo otimista que o contrato vai dar certo, por quê? Porque você previu todas as cláusulas que foram objetivas, claras e não foram e voltaram trocentas mil vezes, como vários contratos eu vejo, tá bem? Pois bem, o sétimo ponto aqui é saber fazer a due diligence, ou seja, você tem que saber fazer a análise imobiliária, você tem que saber olhar a documentação, você tem que conseguir analisar essa documentação e enxergar o que é melhor para o seu cliente, você tem que entender o caso concreto. Às vezes, a pessoa, por exemplo, tem dívidas, mas ela tem patrimônio, então você tem que compor uma garantia para o teu cliente, na qual, ainda que ele esteja comprando de uma pessoa que é devedora, naquele momento ele tinha liquidez para poder fazer aquela venda. Então essa é uma análise de extrema importância. Quem que faz bastante análise assim? Quem está comprando, por exemplo, de grandes incorporadoras. Por quê? Porque às vezes ela tem tanto processo, mas ela é uma empresa solúvel, ela não tem ali uma questão de falência. Então é importante conhecer. É de extrema importância saber quais documentos procurar, quando procurar esses documentos e, consequentemente, de que forma você vai apresentar essa situação para o seu cliente. Porque existe uma diferença muito grande entre uma pessoa que está investindo todo o dinheiro de sua vida versus aquela pessoa que está investindo num imóvel como mero investidor. Então, essas duas pessoas têm perfil de análise
totalmente diferentes. Porque essa aqui se perder, perde tudo. Esse aqui se perder, foi um prejuízo calculado na vida dele, compreende? E é esse o ponto que você tem que saber fazer aqui na due diligence, tá? Tá certo? O nosso 8º ponto é a questão dos estados civis e os regimes de casamento. Ontem nós falamos sobre regime de casamento, a aula não ficou salva, mas nós falamos muito sobre quanto um regime ou um estado civil altera muito a situação de uma compra e venda. E aqui, você, advogado, tem que saber todos os alcances que esse regime ou esse estado civil vai acarretar na aquisição de um imóvel ou na venda de um imóvel. E eu sempre falo isso, e aqui importa muito se você está analisando vendedor ou comprador, porque para cada um deles a análise será de forma diferente, mas conhecer o regime de bens e conhecer, então, os estados civis é de extrema importância para a tua atuação dentro dessa situação de compra e venda. Pois bem, o último ponto é um ponto que eu já falei aqui, mas vou repetir, que é largar modelos. Gente, é uma muleta utilizar modelos o tempo inteiro. Você pode, e aqui, gente, eu sou muito, muito fã disso, você pode guardar cláusulas contratuais e fazer um banco de cláusulas contratuais no caso concreto. Por quê? Imaginemos o caso aqui de uma compra e venda com cláusula resolutiva. Imaginemos que um advogado que te passou um contrato para tu analisar há muito tempo mandou uma forma da cláusula resolutiva muito interessante, que previa ali algumas questões que você nunca pensou. Você foi lá, copiou, colou lá no seu banco de modelos, tá? E utilizou aquilo. Isso é totalmente diferente de eu ter um modelo pronto. Ai, eu quero um modelo de compra e venda com alienação fiduciária ou compra e venda com cláusula resolutiva. Aí você manda um modelo com cláusula resolutiva, a pessoa copia e cola. E aí ela diz assim, não ficou bom. Claro que não, porque modelo é modelo. Porque minuta é minuta, não está pronta. É você que tem que mexer. Advogado que fatura altos honorários sabe fazer cláusula. O advogado que está comprometido com a sua atuação aprende a fazer cláusulas. A Patrícia, para ti é muito fácil. Não, para mim é simples, mas não é fácil. Por quê? Porque eu tenho 20 anos montando cláusula. Esses dias um aluno pediu para montar uma cláusula em específico porque o cartório não conseguiu montar. Eu sentei em 2 minutos, eu montei a cláusula. Por quê? Porque são 20 anos montando cláusula. Mas eu não quero um modelo inteiro. Tanto que eu falei, não me manda o modelo, só me manda a cláusula que tem que alinhar. E qual é, o que tu precisa? Me mandou a cláusula, eu fui lá e alinhei. Por quê? Para usar os termos que aquele cartório usa. E aprontei a cláusula que ficou de 3 linhas, passou a ter acho que 6 ou 7 linhas, porque tinha uma questão de valor ali. Pronto, está resolvido. Eu não preciso de um modelo inteiro. E ainda que tivesse modelo, o caso concreto daquele cliente não teria um modelo específico. Eu teria que fazer uma adaptação. Então é importante a gente entender isso. A gente tem que parar de usar a muleta de ter modelos. O modelo ele nos ajuda quando ele tem ali as questões de dados mais comuns, ou, por exemplo, né, os sistemas cartoriais, eles têm, você digita e ele monta o documento pronto, então você faz o cadastro da pessoa num lugar, e aí depois ele gera tudo e você vai só adaptando, mas é totalmente diferente de ter modelos, de só se embasar em modelos. Então, aprendam isso, saiam dessa sensação de que o modelo vai resolver. O modelo não resolve, ele é uma muleta. E se você quer viver a vida inteira de muleta, não adianta você fazer 50 cursos. Você não vai adquirir o conteúdo que você precisa adquirir. Você aprende na prática. E essa é a diferença entre você estar na faculdade e você estar praticando. Porque eu sempre digo, a faculdade nos ensina a teoria. Agora, o botar a mão na massa e aplicar aquilo na prática é que dói, é que é difícil. E é isso que eu quero que vocês façam. Aprendam a fazer essas cláusulas de acordo com o caso concreto do teu cliente. Patrícia, mas é que eu nunca fiz. Tá tudo bem. Você pode fazer e mandar para um colega que você confia. Você pode pedir para um
seu parente analisar e, como leigo, verificar o que ele entendeu. Eu sempre digo, essa é a melhor forma da gente aprender a fazer cláusula. É montar a cláusula, entregar para alguém que é leigo e ver se essa pessoa entende o que está escrito. Porque o contrato não foi feito para nós, advogados. Ele foi feito para o leigo. Nós temos que transpor a situação para que um leigo entenda. Então, é importante a gente compreender isso também. Tá certo?